A Austrália venceu a Tunísia e voltou a ter chance de classificação. Para isso, terá que vencer a Dinamarca na última rodada. Então, apesar dessa vitória de hoje, é bem provável que eles fiquem na fase de grupos mesmo, a não ser que a zebra ataque também nesse grupo D. O jogo em si foi bem fraquinho, tecnicamente falando. Muitas bolas levantadas e também há algumas chances de gol, mas nada muito perigoso. E assim, o goleiro e capitão da Austrália, Ryan, passou em branco depois de ter levado 4 gols contra a França na primeira rodada. E por falar nos franceses, vai ser contra eles que os tunisianos vão jogar o jogo da vida na próxima quarta-feira, dia 30. E no mesmo dia, a Austrália vai ter que superar a Dinamarca, repetindo assim o confronto entre as duas seleções que aconteceu na edição na Rússia em 2018. Lá terminou tudo igual, empate em 1-1. Um outro empate desse pode dar a vaga improvável para os cangurus. O árbitro brasileiro Wilton Sampaio teve trabalho nesse jogo. Ao todo foram 6 cartões amarelos ainda no primeiro tempo, e ainda sobrou até para quem estava fora do campo. Mas toda essa vontade excessiva dos atletas tinha até uma explicação. A Polônia empatou na estreia com o México, com direito a pênalti perdido do Lewandowski. No caso da Arábia Saudita, envolvia a questão emocional. Primeiro, pelo esporro que os jogadores levaram do seu treinador no intervalo da partida contra a Argentina, que visivelmente fez um efeito positivo. Depois, por essa mesma vitória histórica na primeira rodada, que colocou a seleção já na condição de sair classificada nessa rodada. E também porque a casa estava cheia de torcedores apoiando como nunca. E esse que certamente foi um dos melhores jogos até aqui, teve uma história de redenção. E foi do jogador mais badalado dessa partida, o Leva. Ele que nunca tinha feito um gol na história das Copas, deixou a sua marca e passou a borracha no pênalti desperdiçado. E até o goleirão Szczesny brilhou e assim ajudou a garantir a vitória. A França é a primeira seleção matematicamente classificada para as oitavas de final dessa Copa no Catar. Óbvio que essa vitória não foi tão tranquila quanto aquela lá da primeira rodada, mas isso todo mundo já imaginava. Afinal de contas, a Dinamarca não é a Austrália. O destaque dessa partida foi o enjoado Mbappé. O cara tem recursos que completam essa seleção treinada pelo Deschamps. E ele mesmo foi o autor dos 2 gols franceses. Um deles quando o jogo ainda estava 0-0 e o outro depois do empate da Dinamarca. O autor do gol foi o Christensen, e isso colocou fogo no jogo. Mas foi daí que os espaços foram aparecendo, e a velocidade do Tartaruga Ninja entrou em cena. E nenhum defensor escandinavo teve capacidade de derrubar o homem, a não ser dando um rapa nele. Com a vitória, a seleção da França enfrenta a Tunísia na última rodada para confirmar a liderança do grupo, e depois ficar de olho nos adversários lá do grupo C. A seleção dinamarquesa terá um confronto de vida ou morte contra os australianos, tendo que vencer de qualquer maneira, já que o empate classifica a Austrália. Esse foi o jogo mais dramático do dia. A derrota para a Arábia Saudita na estreia colocou a Argentina numa situação de vida ou morte hoje. Só a vitória interessava hoje para os hermanos contra o México. Por isso mesmo, o árbitro italiano teve trabalho para controlar os ânimos. A vontade em excesso dos atletas poderia resultar num jogo violento e não tinha aliviado nas bolas divididas não. A seleção do Lionel Scaloni depositava toda a esperança no Lionel Messi, mas parecia que hoje não era o dia dele. O principal jogador argentino estava errando tudo, inclusive até passes mais fáceis, laterais. Já o Lautaro Martínez, coitado, corria de um lado para o outro perdido, sem falar nos outros jogadores argentinos, como o próprio Di Maria. Mas foi justamente dele que saiu o passe para o Messi, lá no meio da área, a abrir o placar. E a genialidade falou mais alto. E esse gol colocou fogo no jogo. Foi daí que entrou em campo um rapaz chamado Enzo Fernandes. E foi dos pés dele que saiu o gol que decretou a vitória deles por 2-0. E dessa maneira está tudo em aberto nesse grupo C.